Olá, nós vamos trabalhar neste conteúdo sobre os cuidados de enfermagem aos pacientes com arritmias cardíacas. Nós vimos então no outro conteúdo todas as principais arritmias, agora nós vamos identificar como cuidar desse paciente com arritmia. Uma das coisas que nós podemos destacar é que a abordagem inicial ao paciente com arritmia requer, sobretudo, a interpretação do ritmo, aquele que aparece no monitor, e não necessariamente de um eletrocardiograma das 12 derivações. Por conta disso, a American Heart Association nos alerta que não precisa saber tudo de eletrocardiograma para salvar um paciente. O que ela quer dizer com isso? É que tanto na emergência quanto na UTI, os pacientes estão vinculados a um monitor cardíaco ou osciloscópio, que além dos parâmetros vitais, ele traz também o traçado eletrocardiográfico. Entretanto, esse traçado não é com as 12 derivações. Existem aparelhos, então, que são os eletrocardiógrafos, que são trazidos à beira do leito para desenvolver, para fazer o eletrocardiograma das 12 derivações. Existem algumas instituições em que o eletrocardiograma ele está vinculado ao monitor, então o paciente pode fazer diretamente à beira do leito. Entretanto, são aparelhos, envolvem muita tecnologia, mais caros, e não é a realidade de todos os hospitais. Mas nem por isso a nossa observação, a nossa abordagem será menos eficiente, muito pelo contrário. A American Heart Association quer nos dizer o seguinte: interprete rapidamente o ritmo que é mostrado no monitor, para que você mais rapidamente, com maior eficiência, consiga detectar qual é a alteração e iniciar então os cuidados necessários. Nesta avaliação inicial do paciente, existem 4 situações ou queixas que podem aparecer com arritmia grave. Então, vamos ver quais seriam essas situações. Palpitações e sensação de sufocamento, dor precordial anginosa, fadiga, dispneia, congestão pulmonar, edema agudo de pulmão, e aqueles sinais de choque que nós vimos na aula de sábado passado, que foi um momento assíncrono, que é a tontura, síncope, sudorese fria e pegajosa, palidez cutânea, agitação psicomotora. Então, esses sinais, eles são importantes para que a gente possa descartar ou um quadro de insuficiência cardíaca, ou um quadro de infarto agudo do miocárdio, ou um quadro de choque. Este outro quadro, ele é importante porque ele nos traz uma abordagem sistemática em relação a interpretar este ritmo, né? Nós vimos no slide anterior a importância de você interpretar o ritmo. Então, seguindo esta abordagem sistemática, ela serve tanto para avaliação no monitor, quanto para o traçado eletrocardiográfico impresso. Então, é importante a gente identificar a regularidade e se o ritmo é sinusal. Avalie se o ritmo é regular ou irregular, se todas as ondas estão presentes. Então, lembrem que a regularidade é o intervalo entre as ondas R padrão, iguais, e o ritmo sinusal é a presença de todas as ondas com o potencial de ação da célula cardíaca, iniciando pelo nó sinoatrial. Identifique a frequência, verifique ou calcule a frequência atrial ou ventricular. Quando nós estamos no monitor, não é possível calcularmos essas duas frequências, mas lá no monitor teremos a frequência do paciente que nós podemos conferir com o pulso periférico, a ausculta cardíaca adequada e comparar então com o monitor. Avalie as ondas P, observe se elas são arredondadas, simétricas, se elas aparecem uma antes de cada complexo QRS, se elas são todas iguais. Então, isso é possível também nós identificarmos ao monitor, além, é lógico, do traçado eletrocardiográfico impresso. O cálculo do intervalo PR do complexo QRS só são possíveis com a realização do eletrocardiograma impresso. Então, é possível a gente medir aquela quantidade de quadradinhos que nós vimos na aula de arritmias em relação ao intervalo PR de 0,12 a 0,20 segundos e ao complexo QRS de 0,06 a 0,10 segundos. Devemos avaliar o segmento ST. Esse deve estar na linha de base ou linha isoelétrica, porque nós temos uma divisão nos eixos, né? Então, esse ST ele está se desenvolvendo a partir desta linha de base. Se ele estiver elevado ou deprimido,
pode significar uma lesão cardíaca ou isquemia e requer mais urgência na avaliação. Além disso, o médico deve ser notificado imediatamente num caso desse, pois o paciente pode estar tendo um quadro de infarto agudo do miocárdio. Interprete a arritmia e realize os cuidados necessários. Então, o nome da arritmia, defina o paciente, se ele está instável ou estável. O médico precisa ser notificado. Que intervenção se faz necessária? Então, é importante que você tenha esses subsídios para uma adequada avaliação do paciente e a continuidade do cuidado e do seu tratamento. Esse esquema que eu trouxe aqui para vocês, ele nos ajuda muito, a partir dos sinais vitais que são prioridade, a ver a conduta em relação às arritmias. Então, os cuidados de enfermagem se transformam em um conjunto de estratégias e cuidados que vão ajudar a definir melhor o tratamento, o cuidado e como nós devemos observar esses pacientes. Então, vejam aqui, uma frequência cardíaca menor de 40 a 50 batimentos por minuto, a arritmia pode ser a causa dos sintomas. Então, nesse caso, é recomendado a atropina. A atropina, ela é uma droga que inibe a ação do nervo vago e estimula o sistema nervoso simpático, aumentando, então, a frequência cardíaca. As doses são administradas endovenosamente, 0,5 miligramas por dose. Deve-se observar o intervalo de 1 a 3 minutos, até o máximo de 3 miligramas. O marca-passo, então, ele é indicado quando o paciente está com bloqueio atrioventricular total e se não responder à atropina. Então, o marca-passo é indicado e ele pode ser transitório ou permanente. Transitório significa que ele vai colocar por um período até descobrir qual foi a causa, né, desta arritmia, ou então que ele desenvolveu um quadro grave e ficou com esse BAVT crônico por uma insuficiência cardíaca, por um infarto agudo do miocárdio, e ele vai ser um portador de marca-passo permanente. A droga vasoativa de escolha pode ser a dopamina ou a adrenalina, normalmente inicia-se com a dopamina, para tentar, então, melhorar a frequência do paciente, especialmente se ele tiver sinais de baixo débito. Com uma frequência cardíaca em torno de 50 a 140 batimentos por minuto, a arritmia pode não ser a causa principal dos sintomas. Então, podem ser situações como distúrbio hidroeletrolítico, alterações metabólicas, distúrbios renais, distúrbios respiratórios, excesso de secreção pulmonar, etc. Então, deve-se prosseguir com a investigação clínica. Se a frequência cardíaca for maior de 140 batimentos por minuto, a arritmia pode ser a causa dos sintomas. Então, nós deveremos ir para o protocolo específico de taquicardia. Nesse protocolo, nós temos uma taquicardia com QRS largo e o QRS estreito. O QRS, lá no traçado eletrocardiográfico largo, pode desencadear uma instabilidade no paciente, então o paciente fica instável, ou estabilidade. Se o paciente permanece estável, a droga de escolha é o antiarrítmico amiodarona, que é o Ancoron. Se o paciente ficar instável, é indicado a cardioversão elétrica, com 100 joules inicialmente. Aqui eu quero fazer um parêntese em relação à cardioversão elétrica. A cardioversão elétrica, ela é diferente do desfibrilador. O mesmo aparelho pode fazer as duas coisas no ambiente hospitalar, mas a cardioversão elétrica, ela é desenvolvida em situações de arritmia, em que o paciente faz sinais de baixo débito, mas não está em parada cardiorrespiratória. A desfibrilação é realizada somente quando o paciente está em parada cardiorrespiratória. A cardioversão no aparelho de desfibrilação ou cardioversor, ele possui um botão que se chama sincronismo. Este botão, durante a cardioversão, ele precisa estar ligado. O que significa isso? Como o ritmo ainda é relativamente regular nesses pacientes com taquicardia e com suas devidas consequências, o sincronismo do aparelho ligado significa que ele vai captar a onda R do traçado eletrocardiográfico e o choque vai se dar em cima da onda R.
Se esse sincronismo estiver desligado, o aparelho não terá esta capacidade de detectar a onda R e, portanto, ele poderá liberar o choque e este choque cair sobre a onda T, que a onda é o período de repolarização dos ventrículos, é o período mais susceptível do coração. Felizmente, a tecnologia vem nos ajudando a desenvolver esse cuidado cada vez mais seguro e os aparelhos têm vindo já com esta função. Então, quando você não ligar o sincronismo, numa situação em que o ritmo é regular, o aparelho já vai alertar que não está captando aquela onda R. Ele dá um sinal que o sincronismo precisa estar ligado. Então, o choque não é disparado até o sincronismo não estar ligado. Então, isso foi uma evolução extremamente importante. Então, repetindo, cardioversão é realizado em ritmos mais regulares, em que o paciente está com alterações no débito cardíaco, entretanto, ele não está em parada cardiorrespiratória. Ele tem pulso e ele pode estar totalmente lúcido, ok? A quantidade de joules são menores. Já em parada cardiorrespiratória, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso, é indicada a desfibrilação. Não importa a quantidade de joules, as joules são sempre maiores, são o máximo que o aparelho pode liberar, e não importa a onda, o tipo de onda, porque o ritmo na parada cardiorrespiratória é totalmente caótico, certo? E depois, se vocês tiverem dúvida, nós vamos conversar mais sobre isso. Em relação a um QRS estreito, também nos perguntamos se o ritmo é irregular ou o ritmo é regular. Se o ritmo é irregular num QRS estreito, mas o paciente está estável, então se avalia a possibilidade de administrar um beta-bloqueador. Se o paciente está instável, ele vai entrar na cardioversão elétrica. Vejam que sempre na instabilidade o paciente faz cardioversão, seja por QRS largo ou QRS estreito. O ritmo é regular, se o paciente está num QRS estreito, o ritmo é regular, se o paciente está estável, é feita a manobra vasovagal, a manobra vagal, ou é administrado adenosina. A manobra vagal é uma massagem no seio carotídeo que faz, então, a estimulação do nervo vago e diminui a frequência cardíaca. Ou o médico, então, pode optar pela administração de adenosina, que vai atuar como um beta-bloqueador. Se o ritmo é regular, mas o paciente está instável, ele vai para a cardioversão elétrica de 500 a 100 joules. Então, fica bem claro que tanto no QRS largo ou QRS estreito, sempre que o paciente estiver instável, ele vai entrar na cardioversão elétrica. Resumindo, então, em relação à taquicardia, nós podemos dizer que em pacientes acordados, a cardioversão deve ser sincronizada e realizada sob sedação. Então, jamais o paciente vai fazer uma cardioversão elétrica que não esteja sedado. A manobra vagal é realizada pelo médico, é realizada na carótida, mas deve ser evitada em pacientes com acidente vascular prévio ou sopro, porque eu posso desencadear um trombo ou mesmo posso diminuir a função circulatória cerebral, diminuindo ainda mais o fluxo de oxigênio. A adenosina costuma ser eficaz, mas se falhar, há ainda opções como outros beta-bloqueadores, o verapamil ou o digital como a digoxina. A instabilidade ela é marcada pela presença de sinais de má perfusão e ou congestão pulmonar, sendo caracterizada por hipotensão, enchimento capilar lento, edema agudo de pulmão e rebaixamento do nível de consciência. Então, esta instabilidade é que ajuda o médico e nos ajuda, enquanto enfermeiros, a ver qual será o tratamento que esse paciente vai realizar, né? E como nós vimos ali, seria a cardioversão elétrica. Observe ainda continuamente a evolução clínica e as queixas do paciente. Então, não é porque nós detectamos a arritmia, que ele já fez a cardioversão, ele já tomou uma série de medicações, que nós não vamos continuar observando a evolução clínica dele. Mantenha sempre a adequada monitorização cardíaca e observe os artefatos no monitor, que podem ser, que nós vimos lá na parte
das arritmias, eletrodos mal posicionados, sudorese do paciente, excesso de pelos no tórax, tremores, convulsões, podem provocar artefatos que não são arritmias, são interferências que acontecem por inadequação na monitorização. Manter o paciente em repouso, calmo e informado sobre a terapêutica farmacológica utilizada, bem como seus efeitos, porque esses pacientes ficam extremamente ansiosos, né? Tudo que altera o nosso coração, em especial, nos deixa muito ansiosos. Então, são pacientes que ficam extremamente estressados por estarem com um problema cardíaco, especialmente relacionado às arritmias. Devemos também proporcionar o contato com a família sempre que possível, porque ela ajuda na recuperação do paciente. Devemos monitorar os sinais vitais com frequência, de acordo com a condição clínica do paciente. Então, pode ser que nós precisemos verificar os sinais vitais de 15 em 15 minutos. Se o paciente está mais estável, pode ser de 30 em 30 minutos. Pode ser ainda de hora em hora. Vai depender muito da condição clínica do paciente. Avaliar o nível de consciência, grau de coma, pupila, sensibilidade e reflexos, especialmente se o paciente evoluiu com quadro de choque e teve uma arritmia bastante grave que alterou muito a sua hemodinâmica. Aplicar escala de Haas nos casos de sedação para cardioversão. A escala de Haas ela avalia com itens mais específicos diversos itens e graus da sedação. A Ramsay ainda é usada em algumas instituições, entretanto, ela é mais generalista, né? Nas UTIs tem se optado, tanto na UTI quanto na emergência, a Haas. Monitorar a saturação de oxigênio do paciente, então ele fica com o oxímetro contínuo. Avaliar esses parâmetros gasométricos do paciente, então é importante que eu analise rigorosamente a gasometria arterial desses pacientes. Manter grades elevadas ou oportunizar a presença de acompanhante, principalmente idosos, então veja a prevenção de queda, isso é segurança do paciente. Todos os cuidados que a gente está vendo aqui, todos têm relação com a melhoria e a segurança, né, destes pacientes, a melhoria desse cuidado e a segurança dos pacientes. Então ele pode ter uma alteração no nível de consciência, ficar agitado, então é importante que as grades do leito estejam elevadas para prevenir isso. Observar efeitos adversos das drogas antiarrítmicas, pois elas podem alterar o nível de consciência, então as drogas antiarrítmicas, em especial a lidocaína, a xilocaína, ela em excesso ela provoca convulsões. Então é importante que nós estejamos atentos qual é o tipo de antiarrítmico que o médico optou para ser administrado naquele paciente. E aí nós podemos monitorizar as alterações dos efeitos adversos. A amiodarona pode provocar diarreias, pode provocar distensão abdominal, além de outros efeitos. Administrar os medicamentos analgésicos conforme prescrição médica e observar reações adversas. Então, observar se a dor desse paciente é em função de uma dor cardíaca, é em função de posicionamento do leito, é em função de um problema já crônico, um problema de coluna, enfim, administrar esses medicamentos analgésicos e observar, então, como é que o paciente evolui. Avaliar o nível da dor conforme a escala, então é importante que a dor seja um parâmetro fundamental dos sinais vitais aí desse paciente. Ajustar alarmes no monitor, atentando para a pressão arterial média abaixo de 80 milímetros de Hg. A pressão arterial média só é inserida na unidade de terapia intensiva, uma pressão invasiva, que ela capta exatamente a média da pressão diretamente numa artéria. Ela é usada em casos graves, em pacientes com infarto, em pacientes chocados, em pacientes com politraumatismo, pacientes graves. E é importante, então, que a gente verifique essa pressão continuamente e deixe os alarmes do monitor ligados para que, se essa PAM baixar, nós consigamos identificar rapidamente. Observar alterações como hipotensão, sonolência, hipertermia, taquicardia, bradicardia e presença de arritmias ventriculares. Então, muita atenção, porque esse paciente pode evoluir com um quadro de parada cardiorrespiratória. Devemos monitorar os exames laboratoriais, atentando também para os eletrólitos. É comum em terapia intensiva vocês identificarem que a maioria dos pacientes recebe eletrólitos endovenosos, porque os eletrólitos eles são fundamentais no equilíbrio da bomba sódio-potássio. A gente já viu que a origem das arritmias elas podem estar
associadas a essa alteração eletrolítica, além de focos ectópicos gerado por células automáticas ou não automáticas. Então, é fundamental que a gente reponha potássio, se esse potássio estiver baixo, ou estabilize o potássio, se esse potássio estiver alto, administre cálcio se estiver baixo. Então, é importante nós estarmos atentos aos exames laboratoriais. Observar o raio-x de tórax para identificar rapidamente a presença de congestão pulmonar. Manter sempre o carro de emergência testado e ligado para auxiliar em caso de uma cardioversão elétrica ou mesmo de uma parada cardiorrespiratória, você já estar com o carrinho de emergência carregado. Neste outro slide aqui, eu trouxe para vocês poderem identificar os padrões de monitorização que existem, de modo geral, no mundo todo. Então, o primeiro deles é em relação ao padrão IEC, que é a Comissão Internacional de Eletrotécnica, e o padrão da American Heart Association. Isto aqui nada mais é para mostrar, porque as siglas são em inglês, então as cores que vêm determinadas e que nós colocamos no tórax do paciente para que haja a monitorização dele. Então, nos pacientes em que você tem a monitorização dentro da unidade de terapia intensiva ou emergência, a monitorização é colocada os eletrodos no tórax. Observem que os pacientes com COVID que precisam de posição prona, que vocês têm observado aí, que ajuda a expandir o pulmão e a melhorar a oxigenação e facilita a drenagem pulmonar, os pacientes podem ser monitorizados na região dorsal. Então, na mesma posição em que os eletrodos ficam na parte frontal do tórax, podem também ficar na parte dorsal. Observem sempre que a gente deve evitar a monitorização, colocar os eletrodos sobre as costelas, sobre os ossos, né? Esses eletrodos eles devem estar nos espaços intercostais. Então, no segundo espaço intercostal direito e esquerdo, quarto ou quinto espaço intercostal direito e esquerdo, e na posição neutra retroesternal. Estas cores aqui deste gráficozinho, elas são mais fictícias, mais para mostrar as posições, e aqui nós temos à esquerda de vocês o braço direito, braço esquerdo, perna direita, que correspondem às respectivas cores que são transportadas para o tórax. Então, quando eu estou falando em monitorização braço direito, eu quero dizer essa região aqui, infraclavicular, lá no segundo espaço intercostal direito. Quando eu digo braço esquerdo, é a mesma coisa, infraclavicular no segundo espaço intercostal esquerdo, e assim sucessivamente. Então, esta é a monitorização do paciente no monitor cardíaco. Este outro gráfico mostra, então, a posição para os eletrodos para quando se vai desenvolver ou se realizar um eletrocardiograma com as 12 derivações. Então, também tem um padrão IEC e o padrão da American Heart Association, que são definidos por cores, e as cores específicas têm as suas respectivas localizações, que vocês já viram lá na aula de traçado eletrocardiográfico. Em situações específicas de extrasístole ventricular, nós devemos também estar atentos a alguns cuidados de enfermagem. Por que eu vou chamar a atenção da extrasístole ventricular? Porque como ela atinge o complexo QRS, ela atinge justamente a despolarização dos ventrículos e, portanto, normalmente tem repercussão hemodinâmica. Podem ser que apareçam algumas extrasístoles muito isoladas, apareceu uma, daqui 3 a 5 minutos aparece a outra, e isso não traz repercussão hemodinâmica. Lógico que nós vamos investigar qual é a origem desta extrasístole, mas ela não está trazendo repercussão hemodinâmica. Entretanto, se ela começa a aparecer de várias formas e mais frequência, ela pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Então, é importante que a gente comunique ao médico a presença de mais de 8 extrasístoles por minuto ou presença de salvas. As salvas são aquelas 3 ou mais extrasístoles juntas. Então, isso é fundamental, porque essas 3 ou mais extrasístoles juntas, elas impedem o adequado enchimento ventricular e isso pode ter repercussões graves.
e 8 extrasístoles por minuto é o que a American Heart Association recomenda como um certo limiar, um certo padrão aceitável até estar mais atento a possíveis repercussões hemodinâmicas. São administrados bloqueadores beta-adrenérgicos para diminuir a frequência e a carga de trabalho cardíaco, conforme prescrição médica. É avaliado e registrado a frequência, a morfologia e a complexidade das extrasístoles, obtendo-se então um eletrocardiograma completo impresso de 12 derivações, quando for incapaz de avaliar o ritmo ao monitor. Então, às vezes você quer saber, às vezes pode ser vocês não tiveram essa arritmia porque eu não quis complicar, né? Mas às vezes pode ser uma extrasístole supraventricular que é confundida com uma extrasístole ventricular. Então é importante fazer o eletrocardiograma completo. Investigar o aparecimento desta arritmia, de onde estão surgindo essas extrasístoles, né? Então, todos aqueles cuidados que nós vimos lá, desde os exames, a observação contínua do paciente, a observação da oxigenação, nível de consciência, isso tudo entra aqui também. Isso aqui eu estou chamando a atenção agora algumas outras coisas mais específicas associadas à extrasístole ventricular. Realizar a ausculta cardíaca para avaliação das bulhas. Em situação de um potencial elevado para taquicardia ventricular sem pulso, que é uma modalidade de parada cardiorrespiratória, a taquicardia ventricular sem pulso, vocês vão ter a aula de parada cardiorrespiratória. Mas da extrasístole para salvas ou para uma taquicardia ventricular não sustentada, o paciente pode evoluir para uma taquicardia ventricular sem pulso, que é onde ele está em parada cardiorrespiratória. Nesse caso, então, é fundamental o atendimento aos padrões, aos guidelines da Sociedade Internacional de Cardiologia, que é o protocolo avançado, ou o protocolo institucional, o carrinho de emergência do lado do paciente equipado e testado. A monitorização do traçado ela deve ser contínua, especialmente na derivação D2, e comunica-se qualquer alteração. As avaliações das bulhas cardíacas por meio da ausculta são necessárias, especialmente porque vai ser um paciente que vai ser entubado, vai ser reanimado, vai precisar um controle extremamente rigoroso. E avaliar a morfologia do complexo QRS. Então, nesse caso aqui, é um quadro específico de parada cardiorrespiratória. Estas foram as principais referências bibliográficas consultadas. A gente coloca sempre lá para vocês poderem pesquisar. Tem muita coisa, muito vídeo. Não deixem de assistir, mesmo que seja em inglês, vão lá na legenda, vocês podem mudar para português. Então, isso são vídeos muito ilustrativos que vão ajudá-los a entender as arritmias. Quanto mais a gente for vendo os diferentes tipos de arritmias e as diferentes informações, mais nós vamos captando e entendendo melhor como isso se processa. Muito obrigada aí pela atenção de vocês.